aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, irmãos, é muito bom estar com vocês para mais uma dose de esperança. O texto que nós gostaríamos de trazer hoje se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 13, a partir do verso 12, que diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Irmãos, há várias metáforas, várias comparações, ilustrações do que seria a vida cristã. E uma delas é um percurso, um caminho, né? E não é um percurso feito sozinho, né? É um percurso feito em conjunto com outros irmãos. Né? Irmãos que nos ajudam, irmãos que nos orientam, irmãos que nos confortam, né? Que quando nós caímos, eles nos ajudam a levantar, que quando nós estamos cansados, eles nos suportam. Né? E da mesma forma nós suportamos e ajudamos uns aos outros. Né? Jesus aqui, o Senhor nos compara aqui, o autor de Hebreus, né? Compara com a vida de Israel no Egito. Né, com a vida, ou melhor, com a saída de Israel do Egito, onde o povo de Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto, passando por uma série de adversidades, por dificuldades, pela falta de recursos, pela falta de comida, pela falta de água, pelo medo dos inimigos eventualmente os perseguirem, pelo medo de novos inimigos que estavam diante deles, né, pelas incertezas em relação a como entrar na terra prometida. Diante disso, cada um se ajudava, cada um buscava auxiliar um ao outro. Apesar de todas as dificuldades, e nós em outro texto falamos sobre essas dificuldades aqui, de todos os erros que o povo de Israel cometeu nesse percurso, o fato foi que foi uma experiência comunitária. Né? A nossa vida com Deus é uma experiência individual, sim, mas uma experiência comunitária também. Isoladamente, sozinhos, ninguém consegue estar sozinho e ir até e chegar até o outro lado e completar o percurso sozinho. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de irmãos que orem por nós, de pastores a qual nós possamos ouvir, né? de irmãos que chorem conosco, que nos auxiliem ao longo da jornada. Ninguém consegue sozinho fazer isso. Por melhor que seja, por mais inteligente que seja, por mais espiritual que seja, por mais dado à oração ou à leitura da Bíblia, ninguém consegue sozinho fazer esse percurso. Né? E muitos de nós achamos que sozinhos nós vamos conseguir fazer isso. E nós estamos nos iludindo. Mas a palavra de Deus também fala em relação às oportunidades perdidas, né? Ao povo que algumas vezes, diante daquela caminhada, ouviu a voz de Deus e endureceu o seu coração. Ouviu a voz de Deus e fingiu que não estava ouvindo, ou não quis ouvir aquilo, ou fechou os ouvidos. Que nós não sejamos assim. Estamos nós aqui hoje, né, já mais ou menos 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, um pouco depois que a pandemia começou, a falar aqui no Dose de Esperança. E muitos de vocês aqui, talvez que nem frequentem uma igreja, que não sejam evangélicos, tenham ouvido essas palavras. E é um momento, às vezes, de pensar, né, se Deus não está falando com você hoje, né, de ir buscá-lo, em segui-lo, né, e é algo que nós aqui na nossa igreja temos tentado, né,
e ajudar você, caso você queira, caso você sinta esse desejo, a continuar seguir conosco essa caminhada com Deus. Então, diante disso, né, sabendo que é uma experiência coletiva, é uma experiência que não é um vencedor, mas milhares e milhões de vencedores, em que cada um ajuda o outro, que nós possamos seguir a nossa vida, seguir esse caminho que nos está proposto. Amém. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.